Diego Aguirre, novo treinador do Santos. Nesse vídeo vamos trazer alguns números do trabalho do treinador no futebol brasileiro, quando ele comandou o Internacional, o Atlético Mineiro e o São Paulo, e os dois últimos trabalhos de Diego Aguirre no Olímpia do Paraguai, o trabalho mais recente dele, e também no Cruz Azul do México. Então vamos trazer esses números e também um pouco do contexto dessa saída de Diego Aguirre na equipe paraguaia do Olímpia. Mas lembrando que ele é aguardado nesta terça-feira no CT Pelé para assinar contrato com o Santos até dezembro de 2024. A ideia da atual diretoria do Santos era um contrato mais curto até o final do ano, até porque é um ano eleitoral, mas uma das exigências do Diego Aguirre para comandar o Santos era ter um contrato mais longo, obviamente deve ter uma multa rescisória, e aí fica encargo da próxima gestão, do próximo presidente do Santos, se vai manter o técnico Diego Aguirre para 2024 ou não. Esperamos que Diego Aguirre esteja no Santos até o final do ano, porque isso, em tese, na teoria, indica que ele vem fazendo um bom trabalho e, quem sabe, deixando o Santos longe da zona de rebaixamento, que se fizer um trabalho ruim, provavelmente pode ser substituído. Mas vamos falar sobre os números do novo treinador santista. Inclusive, para quem não se lembra, Diego Aguirre era o treinador do Peñarol em 2011, ou seja, vice-campeão da Libertadores, o ano onde o Santos foi tri da América. Então fica aí a curiosidade, caso alguém não se lembre quem era o treinador do Peñarol. Bom, vamos trazer aqui inicialmente, antes dos números, o estilo de jogo de Diego Aguirre. Geralmente, ele costuma montar as suas equipes num 4-4-2, algumas variações dentro desse 4-4-2, já chegou a atuar num 4-3-3, lá no Cruz Azul do México também, mas geralmente ele prefere povoar mais o meio-campo e atuar com um jogador de velocidade mais à frente e um homem de referência. Traduzindo aqui para o Santos, ele enxerga principalmente que dois jogadores podem ser importantes nesse processo do Santos. Jean Lucas, para ajudar a organizar o meio-campo do Santos, até por ser um jogador que ataca, ajuda lá na frente e também ajuda defensivamente. Então ele acredita que o Jean Lucas pode ser uma peça importante nesse sistema do Santos. E a volta do Soteldo. Soteldo, que foi reintegrado nesta segunda-feira, é visto como um jogador que pode acrescentar bastante nessa parte ofensiva. Até porque as equipes do Diego Aguirre jogam de uma forma mais defensiva, tem essa prioridade em não sofrer tantos gols, e quando sai no contra-ataque, sempre em transição, em velocidade, em alguns toques, e você já está ali perto da área adversária e sempre com superioridade numérica ou igualdade numérica, e explorando também o 1 contra 1. E convenhamos, é uma jogada que a gente sempre espera do Soteldo, desse 1 contra 1, que ele geralmente puxa a marcação do adversário, tenta um corte ou tenta puxar a marcação para ele e passa para algum outro jogador. Então ele foca bastante nesse trabalho no Santos, passando também pelo Soteldo e pelo Jean Lucas. Nessas conversas que ele teve antes de sacramentar a vinda dele para o Santos, se comentou isso, da importância que Soteldo e Jean Lucas vão ter nesse time do Santos. Vamos ver na prática como isso vai ser realizado, e obviamente ele povoando esse time do Santos no meio-campo. E como eu falei, ver a questão sobre dois jogadores, Dodi e Rodrigo Fernandes. O Dodi teve uma queda de desempenho, começou o ano muito bem, mas não é aquele Dodi do começo da temporada. É um problema que ele estava com os últimos treinadores, no finalzinho ali de Odair Hellmann e Paulo Turra. É o jogador que não está conseguindo se encontrar na equipe. Então tem que resolver também essa questão do Dodi, que pode ser um jogador importante nesse meio-campo santista. E o Rodrigo Fernandes, será que vai ser esse cão de guarda do Aguirre? Ou ele vai tentar um outro jogador?
né? Falei do Sandri, por exemplo, que dentro desse contexto, né, uma característica parecida do Rodrigo Fernandes jogando ali como um primeiro volante. Até mesmo o Camacho, né? Sabe lá, né? Não sei, um novo treinador, uma nova ideia, vai que ele prefere tirar o Rodrigo Fernandes e colocar o Camacho? Não sei, estamos levantando hipóteses aqui. Mas vamos a falar sobre essa situação nos últimos clubes, né? Em especial o Olímpia, matéria do Trivela que fala o seguinte, né? Do jornalista Bruno Lima. Bem na atual Copa Libertadores, falando sobre o Diego Aguirre no Olímpia do Paraguai. Cheio de altos e baixos no Olímpia, Aguirre deixou o clube paraguaio classificado para as oitavas de final da Libertadores. Inclusive, né, o Olímpia está disputando as oitavas contra o Flamengo. No duelo de ida, na última quinta-feira no Maracanã, o rubro-negro inclusive venceu por 1-0 e a vaga será decidida em Assunção na próxima quinta. Ok. Em contrapartida, a campanha da equipe no Campeonato Paraguaio era muito ruim. Aguirre foi demitido quando o Olímpia era o vice-lanterna da competição, né? Ou jogando clausura lá, que ele acabou perdendo 2 partidas, e essas 2 partidas, né, fizeram com que a equipe fosse o vice-lanterna, né, o penúltimo lugar ali do campeonato nacional. E também tem outro contexto falando sobre essa saída do Aguirre. Promessa não cumprida. Trivela apurou que o desligamento ocorreu após a diretoria prometer uma premiação de acordo com o desempenho da equipe na Libertadores. Como o time terminou com a segunda melhor campanha geral da fase de grupos, atrás apenas do Palmeiras, a premiação alcançou um valor que os dirigentes paraguaios não conseguiram honrar. Só para contextualizar, tá? O Olímpia na primeira fase terminou com 14 pontos e o Palmeiras com 16. Isso causou incômodo no elenco e o desempenho dentro de campo caiu. Diante dos maus resultados, a diretoria decidiu interromper o trabalho do treinador que atualmente está no Santos, tá certo? Então, tem esse contexto também em relação ao trabalho dele no Olímpia e também, né, tanto no Campeonato Nacional, estava buscando algumas informações, estava jogando com a equipe reserva. De fato, a prioridade do Aguirre no Olímpia era a disputa da Copa Libertadores, onde era, sim, né, os principais jogadores, os titulares, estavam em campo. Então tem esse contexto. Mas números de Diego Aguirre no Olímpia. 47,8% de aproveitamento, 23 jogos, 9 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 35 gols marcados, 26 sofridos. Então, essa foi a passagem de Diego Aguirre no Olímpia. Tem aqui rapidinho, tá? Só pra gente passar aqui, números do Diego Aguirre no futebol brasileiro. Internacional, 2015, 49 jogos, 24 vitórias, 15 empates e 10 derrotas. Atlético Mineiro, 2016, 31 jogos, 16 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, aproveitamento de 59,13%. São Paulo, em 2018, 43 jogos, 9 derrotas, 15 empates, 19 vitórias, 55,8% de aproveitamento. Na Arábia, né, no Al Rayyan, ele teve 2 passagens, né, mas a mais recente, 2020, foram 8 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Depois ele retornou ao Internacional em 2021, com 11 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Deixou o time, né, na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. E aí depois que terminou o Campeonato Brasileiro, decidiram pela não continuidade do trabalho, né? Foi a última passagem dele pelo Brasil. Em 2022, no Cruz Azul, foram 4 vitórias, 6 derrotas, 3 empates. Essa foi a passagem também no Cruz Azul. Inclusive, teve uma partida, acho que foi contra o América ou o Nacional, agora eu não me lembro. Foi 7-0 que o Cruz Azul acabou sendo derrotado, né? Tomou essa sonora goleada e aí o Aguirre acabou sendo demitido. Então, são alguns desses números do Diego Aguirre, né, nessas últimas passagens também pelo futebol brasileiro, né, só para refrescar a memória do torcedor santista. E assim, espero que seja um treinador que pelo menos faça o mínimo que o Santos saia dessa zona de rebaixamento, né, que infelizmente o Santos entrou nessa situação. E é um treinador que eu vejo com mais experiência que o Paulo Turra. Vai conseguir ser melhor que Paulo Turra e Odair Helma, né, trazendo só para um recorte aqui de 2023? Espero que sim. É um treinador
que recentemente também foi cogitado para assumir o Peñarol, mas ele acabou dando essa preferência ao Santos, né? Principalmente com esse argumento de que é o time do Pelé, que era o desejo dele treinar o Santos no futebol brasileiro, e que ele entende também que no Peñarol, por ele ser ídolo lá, né, ele tem outras oportunidades no Santos, era o momento que ele tinha para aceitar esse desafio. Recentemente também ele foi sondado, né, como treinador da seleção uruguaia, e é um treinador que eu espero que consiga melhorar o ambiente dentro do Santos, que a gente vem falando que foi praticamente, não vou falar destruído, porque eu acho uma palavra muito forte, mas foi um ambiente que foi prejudicado. Acho que prejudicado é uma boa palavra, né? Com a passagem de Paulo Turra, vem também essa contratação novamente do Marcelo Fernandes para fazer esse elo entre jogadores e o novo treinador e também a diretoria. Então o Santos também aposta no retorno de Marcelo Fernandes, né? Que vai fazer parte da comissão técnica fixa do time santista. E é isso, Santos que também teve a convicção de que precisa nesse momento um treinador mais defensivo, que não é o momento do Santos ir atrás de um técnico ofensivo. A diretoria do Santos entende que precisa fechar a casinha, um Santos que vem sendo bastante vazado, principalmente após a passagem do técnico Paulo Turra, né? O Odair Hellmann, eu tenho as minhas questões de trabalho que ele não, ao meu ver, não eram eficientes, mas com o Odair Hellmann, a zaga do Santos não era tão vazada assim, né? O Paulo Turra chegou e abriu a porta para o Santos tomar vários gols, e isso, de uma certa forma, atrapalha. Dando exemplo do jogo contra o Botafogo, por exemplo. O Santos estava vencendo por 2-0, acabou cedendo empate, entre outros jogos onde o Santos também teve falhas defensivas. Torcer para que Diego Aguirre, juntamente com as contratações que vieram, possa ajudar o Santos, tá certo? Expectativa é que para o jogo contra o Fortaleza, domingo, no Castelão, às 18h30, Soteldo seja já titular da equipe do técnico do Diego Aguirre. Santos não terá o Mendonça, Lucas Lima e João Paulo, que estão suspensos. Nonato também está no bid, pode ser opção, tá certo? Me fala aqui nos comentários o que você achou de Diego Aguirre no Santos, se você esperava uma outra opção. Me fale aqui qual opção você esperava. Enfim, torcer para dar certo, torcer para que Diego Aguirre tenha sucesso pelo Santos, porque Diego Aguirre bem, ao que tudo indica, Santos indo bem, né? Se o Diego Aguirre for mal, obviamente o Santos não estará indo bem. Enfim, boa sorte para o Diego Aguirre. Estaremos aqui na torcida, sempre colocando o Santos em primeiro lugar. Grande beijo para vocês e até um próximo vídeo.